Olá pessoal, após a minha postagem sobre o coronavírus e o home office, eu comecei a desenvolver uma série de vídeos sobre coronavírus, não é brincadeira, o representante e o home office, abordando alguns temas, né, algumas dicas que vão ajudar nesse período de home office para o profissional autônomo poder desenvolver seus trabalhos. Mas no vídeo de introdução da série, que foi o primeiro deles, eu citei sobre a minha rotina, né, como síndico do condomínio que resido e o home office. E legendei sobre algumas medidas, né, e aí muitos vieram me perguntar, colegas que também exercem a função como síndico morador. Tem um conhecido meu que é síndico profissional, que também compartilha muito comigo conteúdo, e ele ficou curioso em saber, né? E eu resolvi fazer esse vídeo para poder estar informando a vocês quais foram as medidas que a gente adotou no condomínio. A princípio, quando ainda não tinha sido decretado o fechamento de escolas, comércio, suspensão de eventos culturais, religiosos, políticos, né? Qualquer aglomeração com mais de 50 pessoas, e que ainda não ter ocorrido os primeiros casos, nem importado nem comunitário, eu prontamente solicitei que fosse adquirido dispensas para ser colocado, posicionado em locais estratégicos, né, cruz da portaria, onde tem um trânsito de pessoas, salão de festas, né, próximo aos banheiros, dispensas com álcool em gel, além de ser informado, né, através de cartazes educativos que também foram fixados em pontos estratégicos e distribuídos, disparados, né, pelo WhatsApp, pelo sistema de gestão do condomínio, que recebe no aplicativo e no e-mail, bem como foi impresso para aqueles que ainda não se utilizam desse recurso, né. Após ter sido decretado então o fechamento das escolas, algumas crianças infelizmente estavam achando que estavam de férias, então não há uma meia quarentena, na verdade, então a gente se viu obrigado a estar fechando os espaços comuns. Brinquedoteca, parquinho, salão de festas, piscina, quadra de esportes, tudo isso para evitar a aglomeração das crianças, que na maior parte das vezes são assintomáticas. E felizmente contei com a compreensão, colaboração de todos os pais, né, moradores, que começaram a propor atividades dentro de casa. Foi compartilhado alguns links de canais que estão oferecendo, né, algumas atividades para as crianças. E agora, mais recentemente, porque o primeiro caso Norte-Nordeste foi em minha cidade, Feira de Santana, na Bahia, já não é mais importado, é comunitário, né, a transmissão. E depois de ter sido, né, decretado pelo município e pelo estado o fechamento de escolas, enfim, como eu já citei, foi recentemente também decretado o fechamento de bares. Só estão funcionando então os restaurantes, serviços essenciais, supermercados, delivery, mantém-se os restaurantes somente nesse formato. E serviço de saúde, farmácia, enfim. Contudo, como há um trânsito grande de motos, né, de delivery, bicicletas, transportes de uma forma geral, que as pessoas estão evitando utilizar-se dos transportes coletivos, então estão utilizando-se muito dos táxis e Uber. Então a gente resolveu fazer inspirado em uma ação que é em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a cidade onde reside aí muitos amigos meus e colegas, né, profissionais com os quais eu tive relacionamento durante décadas. Foi a primeira cidade do Brasil a adotar a medida de sanitização, que é inspirada nos países que têm tido uma ação mais efetiva, mais contundente, né? China e países europeus, a sanitização do espaço público. Então, as áreas comuns, passeios, ruas, áreas verdes, garagens, pés de muro, paredes da garagem, enfim, toda a área onde há um trânsito, seja de pedestre ou de automóveis, vai estar sendo desinfectado. Então, todos os procedimentos que já tinham antecedido, como a higienização, a comunicação educativa, a desinfecção, né,
de todos os locais, portões de pedestre, companhia, maçanetas de portas, torneiras, enfim. Agora, nós tivemos que adotar também a redução do serviço de zeladoria, porque é um profissional que fica volante, mesmo utilizando de todas as EPIs, né, máscara, luvas, mas ele manuseia ferramentas, seguindo o protocolo de todos os condomínios, em reunião com todos os nossos prestadores, né, serviço de portaria, administradora, de gestão do sistema, do condomínio, com informações também de médicos moradores, uma cartilha da ABAD, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Imóveis, né, de condomínios, que fazia essas recomendações, e bem como através da nossa assessoria jurídica. Então, o poder constituído a mim enquanto síndico de estar preservando a dignidade humana. Então a gente também recomendou que fosse dispensado os funcionários domésticos, prestadores de serviço, que adotassem algumas medidas mais rigorosas, e que, portanto, a diminuição dos dias do serviço de zeladoria, tendo em vista que as áreas comuns estão fechadas e, consequentemente, há uma demanda menor, né, de limpeza e manutenção, reduzindo para 3 dias, nos mesmos dias em que ocorre a coleta, né, de lixo pela prefeitura, e também um turnão, a redução do seu período de trabalho, e reduzindo para uma coleta apenas diária. Então é todo um período de readequação, né, dos moradores, mas felizmente todos estão bem colaborativos e conscientes com relação a essas medidas que são para o bem, né, coletivo de saúde pública da comunidade condominial.